E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Elaine Santos e vamos para mais uma aula de Educação Física. Se você não é inscrito no nosso canal Educação Física para a Vida, se inscreve aí e acompanha todas as nossas aulas. Tem todas as aulas, tanto do sexto quanto do sétimo, de todo o mês de agosto e agora de setembro também vou estar colocando aqui. Então, a gente vai ter a aula sobre ginástica. Agora, vamos para a parte da ginástica que a gente vai ver, que é a parte de condicionamento cardiorrespiratório e força, que foi o que a gente ficou de ver na aula passada. Vamos lá. Então, primeira coisa que vocês devem estar pensando aí, como é que faz para condicionar força? Então, onde é que vem essa ideia? Que é o quê? Treinar é você aprender ou você desenvolver mais força. Então, como é que se faz isso? Como é que se aumenta essa força? Com exercícios, né? Obviamente. Então, você está na área de educação física, com exercício, tudo mais, né? Então, com exercício físico, a gente vai conseguir fazer com que a nossa força aumente. Mas não é qualquer tipo de exercício. Por exemplo, o que esse cara está fazendo, o que essa mulher está fazendo e o que esse cara está fazendo também. Então, todos esses exercícios aqui vão ser tipos de exercícios resistidos. Ou seja, que eles resistem a uma resistência. Ficou com tanto R, né? Mas vocês entenderam, que é o quê? É quando você compete com algum peso, né? Seja ele do seu próprio corpo, como é o caso desse cara aqui que está fazendo, né, um movimento, ou contra um peso que seja uma anilha, né, um haltério, o que seja. Que no caso dele está fazendo com a barra e da moça está fazendo aí, acho que com kettlebell. Então, força, né, para treinar com exercícios resistidos, nada mais é do que você utilizar esses pesos externos. Então, são exercícios que utilizam a resistência. A força, né, treinando força, é um tipo de treinamento anaeróbico. Se você não sabe o que é anaeróbico, não tem mínima ideia, dá uma olhada nesse nosso vídeo aqui, que eu explico mais ou menos por alto o que seria esse treinamento anaeróbico. Então vamos lá, dentro desse treinamento de força, a gente vai utilizar essa via de treinamento anaeróbico, que é o quê? São esses exercícios que a gente utiliza o peso, né, mas que da mesma forma não são tão longos, não são tão extensos, mas também não vão ser tão rápidos, ou seja, a duração dele não é tão grande, mas a frequência dele também não é tão grande. Ou seja, imagina só esse cara que está aqui, ó. Se ele tivesse que fazer várias vezes esse exercício aí de forma rápida, ele poderia se machucar com mais facilidade. Então, o treinamento de força também vai se encaixar no treinamento anaeróbico. Agora vamos para cardiorrespiratório. Pensa aí, ó, na palavra cardiorrespiratório. Então, cardio vai vir de uma ideia que é tipo isso, coração, de miocárdio. Então, vai ser o condicionamento do coração e respiratório vai ser o condicionamento do sistema respiratório, que envolve o pulmão, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia de condicionar tanto o coração como o pulmão, ou seja, educar, tá? De forma generalista e geral. Vamos lá. Antes de entrar no exercício, vamos entender uma coisa. Para fazer exercício, você tem que ter energia. Então, de onde é que vem energia? Da comida. Então você come e aí você tem as suas reservas energéticas. Só que para fazer, né, todas essas trocas, a energia surgir, não vou explicar direitinho essa via não, é bem para ser bem basicão mesmo. Você precisa de oxigênio. Então onde é que o nosso corpo consegue oxigênio? Respirando, isso mesmo. Então através do sistema respiratório, o oxigênio entra no nosso corpo. E aí o nosso coração vai distribuir esse sangue cheio de oxigênio. Basicamente é isso. Agora vamos lá, entendeu como é que entra a história de você precisar ter um bom sistema respiratório para poder ter energia. Agora, quando você está fazendo exercício, ou seja, sei lá, se você está fazendo atividade física, tipo, tô subindo e descendo a escada, tô varrendo a casa, né? A primeira coisa que acontece é o quê? A frequência cardíaca aumentar. O que é frequência cardíaca? É o número de vezes seu coração bate num determinado tempo. Então o pessoal brinca, né? Ah, o barulho do coração é tum-tum. Esse é o barulho do coração, essa é a frequência. Se você está deitado, provavelmente vai ter essa frequência. Agora, se sua mãe grita seu nome e diz que você não enche as garrafas, seu coração acelera e vira uma escola de samba. Por quê? Porque sua frequência cardíaca aumentou. Então, a frequência vai ser o tempo que bate. Não necessariamente ser rápido ou lento, mas vai ser uma frequência aí específica. Então, ela vai aumentar durante o exercício físico, durante a atividade física. Isso faz com que o quê? Que o nosso coração, né, ele seja mais requisitado, ou seja, ele vai bater mais vezes. E se a gente está fazendo isso com muita frequência, ou seja, a gente está condicionando, ele meio que vai aprender que ele precisa ser mais eficiente. Sendo o coração mais eficiente, ou seja, melhorando aí o nosso sistema,
o pulmão também vai melhorar. Então, todo o sistema cardiorrespiratório que envolver coração, pulmão para respirar, ele vai se tornar mais eficiente. Ou seja, a gente meio que ensina ele que ele precisa dar, digamos assim, mais resultado. Então, se você, por exemplo, se você começa a caminhar na segunda, quarta, sexta, na primeira semana você vai acabar um caco. Na segunda semana você vai estar mais ou menos. Na terceira semana você já vai estar assistindo melhor. Por quê? Porque seu corpo entendeu que tem um estímulo. Agora, o que entra a ginástica nisso tudo? A ginástica é uma forma de você condicionar, uma forma de você melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Então, é um ótimo exercício para condicionamento cardiorrespiratório. Resumão, bora lá! Primeiramente, a gente falou sobre força, que é aumentar a força através dos exercícios resistidos, que são não tão rápidos, então por isso que eles são do tipo anaeróbio. E o segundo ponto foi sobre condicionamento cardiorrespiratório, que é a parte que envolve coração e pulmão, e com esse condicionamento melhorando, nosso sistema fortalece e também fica mais eficiente. E por último, a ginástica, que pode ser um grande meio de conseguir esse condicionamento cardiorrespiratório. E também força, tá, gente? Então, pessoal, a aula foi essa. Muito obrigada pela atenção. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui!